Louquitos, tá começando mais um Talk da Louca e hoje a convidada, gente, ela é polêmica, hein? Quem será que é, hein? Com vocês, Dani Troiano! Amiga, que bom ter você aqui hoje. Obrigada, Rê. Adorei o convite. Nossa, aqui as pessoas vêm do outro lado, mas aqui é muito mais legal, hein? Não é? Sentar aqui é mais legal. É? Dani, eu queria que você me falasse um pouquinho como começou a Dani decoradora. Porque eu vi que você começou na confeitaria. Sim. Me fala disso, eu não sabia. Quando as pessoas me veem hoje como mentora, eu falo que assim, eu sou da época mesozoica das decoradoras. Então, quando eu comecei lá em 2012, eu comecei com confeitaria. Porque eu passei mais ou menos o fluxo que todas as mulheres passam quando elas têm filhos, não quer mais trabalhar no corporativo. E eu falei, vou fazer algumas coisinhas assim, né? Eu sempre gostei muito de doce, de comer e tal. E aí eu fui fazer confeitaria artística. Eu fiz uns treinamentos até com uma especialista, uma cookier e tal, adorava aquilo. Então eu comecei com os doces, aí eu comecei a fazer os doces. Aí naquela época eu percebi que meus doces precisavam de uma embalagem melhorzinha, aí eu fui fazer design gráfico. Aí eu fui pra papelaria. E da papelaria que eu fui pra decoração. Porque a decoração, como foi? As mães começaram a pedir? Porque falavam assim, porque isso acontece muito, né, com várias decoradoras, inclusive. Elas começam de um jeito e o cliente que vai levando ela para outros lugares, porque o cliente se identifica no atendimento, se identifica com o estilo artístico, alguma coisa assim, e isso faz com que as mães clientes comecem a falar assim, ai, Dani, você fez tão legal os doces, por que você não faz as lembrancinhas? Ai, por que você não vem e faz a decoração? Então, o cliente puxa muito, né? Então, é uma Aí você fazia a decoração, o bolo, tudo? Chegou uma época que foi de 2014 a 2017. Eu tinha um ateliê, eu aluguei um espaço, né? Eu tinha uma galera que trabalhava comigo, eu já não dava conta de fazer as coisas sozinha. Naquela época, era muito forte, não sei se você lembra, Renata, que naquele período, né, jurássico, depois do Provençal, as mesas elas tinham muitos elementos personalizados, eram muito, né, André Guimarães trouxe muito isso, né, que era a mesa da lembrancinha virou a mesa central e aqueles personalizados todos na mesa. Então demandava muita coisa, não era só a decoração, demandava preencher aquilo tudo. Então eu tinha um espaço, eu tinha um lugar, então a gente levava tudo pronto. Num primeiro momento, aquilo era muito confortável, porque eu não precisava lidar com fornecedores, né? Mas aí depois era muito trabalho. Mas aí começa a ficar, mesmo com o time, era muito sobrecarregado. Então, eu trabalhava até as 2 horas da manhã. Porque às vezes o time não tem o pique que você tem, né? Mas eu vou falar pra você que eu fui abençoada. Foi? Meu time, eles tinham, a gente ficava até 1, 2 horas da manhã pra dar conta. Porque eu vejo assim, hoje a dificuldade do mercado é muito mão de obra. Mas aí vem a primeira polêmica. Ai, meu Deus, já quero a primeira polêmica. Não é difícil a mão de obra. O difícil é a decoradora ter orçamento para pagar uma mão de obra qualificada. Porque o que elas reclamam é assim, ninguém quer trabalhar. Eu falo, ninguém quer trabalhar por pouco. Ainda mais no mercado de evento que exige muito, né? Então você, como dona da empresa, você consegue ficar trabalhando de final de semana, virando madrugada. Agora, um funcionário, um membro da equipe, ele tem que ser bem remunerado para ele fazer esse esforço, senão ele não vai fazer. E como ele ser bem remunerado para fazer esse esforço? A cliente cobrando, a empreendedora cobrando bem do cliente. Isso. Aí entra... Outra polêmica. Outra polêmica. Que não deveria ser polêmica. Porque assim, por que as pessoas me chamam de polêmica? Porque assim, eu acabo tirando, né, a decoradora de uma mentalidade muito de eu presa e virando uma empresa. Porque pensa assim, se você tem uma loja ou qualquer outro empreendimento, uma indústria, toda a folha de pagamento, ela não está inclusa na precificação? Sim. A mesma coisa tem que ser para decoração. Não é, se eu colocar algo a mais vai ficar pesado no orçamento e a cliente não vai pagar. Paga. O posicionamento, a postura, o jeito que fala, como se comporta influencia. Você não acha que hoje o mercado de festas tá sendo diferente
do que era antes? Aham. Muito, muito. Porque que nem, assim, eu vim dessa época onde a decoradora raiz, ela tinha muita originalidade, autenticidade, tinha muitos tipos diferentes de decoradoras, não necessariamente decorações grandes, e era completamente diferente do que é hoje. Então eu vivi essa parte, né? Então grandes decoradoras tinham mais eventos também, né? Uhum. A pandemia cortou os eventos, o Seu Tendências também. Ele vinha trazendo, eu lembro que nos primeiros Tendências, eu fui nos Tendências, né, nos primeiros, tinham muitas decoradoras assim de nome junto. Hoje as decoradoras não conseguem fazer fácil um nome, tá muito, é o que eu falo, tá muito pão de forma. Saiu muito curso técnico e isso deu uma... você sabe um pão de forma? Uhum. Que sai todo mundo igual, da forminha? Sim. Então a gente perdeu um pouco disso. E o que você acha dos cursos? Eu acho que eles são importantes, só que eles também fazem todo tipo de conhecimento, ele faz uma parte e uma contraparte. A parte é a formação técnica, que eu acho que falta muito. A decoradora ela tem que entender mais profundamente, né? Realmente fazer mais cursos técnicos, que é a especialidade dela. E os cursos, eles também têm uma contraparte, é que assim, se eu tenho um curso de decoração e eu vou ensinar uma decoradora, infalivelmente aquela decoradora vai pegar o meu estilo de decoração. Todas aquelas alunas, elas vão acabar saindo nessa maquininha de pão de forma. Porque... Então é bom ela fazer vários cursos? Vários. Para poder... desenvolver a técnica de cada também e fazer a sua. Isso, eu acho que esse é o caminho, esse é o melhor caminho. Então, a variedade, então a variação. Vou aprender com fulano, ciclano, como ele faz, o olhar dele, nananã. Internalizar aquilo, dar um match com as coisas que ela gosta e não gosta e dali ela criar o próprio estilo dela. Porque se ela ficar muito bitolada em um modelo só, ela perde essa autenticidade, essa originalidade que a gente tinha bastante. Eu lembro que na minha época de decoradora, que é quando eu conheci você, era a época dos blogs. Então, o que a gente acontecia? Tinha muitas decorações diferentes saindo e que isso alimentava os blogs. Uhum. Os blogs morreram, a maioria deles morreram depois da pandemia. Por quê? Esse tipo de oferta criativa para o mercado acabou. Verdade ou mentira? Sim. Tem um pouquinho aí de verdade, razão. Tem, né? Mas, então é isso que eu falo, a parte e a contraparte. E você não vê hoje, por exemplo, que a pessoa já decora um pouquinho, já quer virar professora e mentora? Não. Não enxerga assim? Eu não enxergo assim, não. Eu não enxergo assim, não, porque... a maioria delas, e isso eu tô falando porque eu tenho muitas alunas e muitas mentoradas, né? A maioria delas não se veem competentes suficientes para brigar com nomes grandes do mercado. Uhum. Porque, assim, pelo que eu vejo do mercado, eles acham que muitos se tornam decoradores, querem se tornar famosos, como se fosse que... Aí, tudo bem você ser famoso na sua área, né? Isso é legal. Mas querem ter uma fama, assim, às vezes nem é por gostar do trabalho, mas quer se tornar famoso, aí quer virar um professor para se tornar famoso, sair viajando e acha que é fácil. Não é tão fácil. Não, é bem difícil. E exige bastante responsabilidade do professor ou do mentor, na verdade. É mais responsabilidade do que glamour. É uma responsabilidade muito grande. E como você resolveu se tornar uma mentora? No meio da pandemia, então quando veio a pandemia eu estava como decoradora, eu não queria muito aquelas coisas de... Eu já era bem contra o tipo de modelo de enxugar a decoração, colocar ela num carro e deixar para a mãe fazer. Eu não queria dar essa liberdade para minha cliente. Porque é o que eu falo, se ela põe no carro, ela mesma faz. E se eu dou essa liberdade, dou essa ideia, aí eu prejudico o mercado. E aí, eu fiz um combo chamado Morning Parties. Nessas morning parties era um edredom sublimado, era uma caixa de balões e tal. Então eu preparava o quarto, ia tudo embaladinho, pronto para a mãe fazer, mas não tinha nada a ver com decoração, era mais uma decoração do quarto em si.
Só que eu percebi que muitas decoradoras piraram porque a pandemia afetou profundamente o mercado, né? Assim, o mercado que foi mais impactado pela pandemia foi o mercado de eventos. E na época eu já tinha passado o meu reposicionamento em 2017, 2018, que foi onde, quando eu comecei a colocar na prática tudo que eu estava aprendendo de reposicionamento, foi quando as pessoas me conheceram. Foi quando eu vim para as feiras, eu comecei a ser chamada para dar palestra e tal, as pessoas reconheciam o meu trabalho como autoral. Só que aí eu vi que a mulherada na pandemia deu uma travada, uma desesperada natural. Aí eu fiz um projeto chamado Mentoria Origem, que eu fiz ela de um jeito que foi bem interessante do ponto de vista de que era acessível. Eu não tinha coragem de cobrar por aquilo naquele momento. Então eu ofereci, fiz um grupo e apliquei o meu método. E naquele momento, mesmo na pandemia, a pandemia saiu, aquele grupo de mulheres teve resultado. Quando elas tiveram resultado, eu falei, aqui tem um negócio que eu posso ajudar muito as decoradoras a replicar o que eu fiz. Eu tive os primeiros resultados e eu falei, eu vou falar de posicionamento, marca, imagem pessoal, vou falar de business porque precisa de alguém falando de business. E aí eu tive que tomar a decisão, porque como eu ia falar muito de dinheiro, como conquistar o cliente, como falar com o cliente, eu ia espantar minhas clientes, né? Elas não iam gostar de saber como que eu fazia para ganhar dinheiro em cima delas. Então eu tive que tomar uma decisão naquele momento. E foi parar de decorar? Foi parar de decorar. Você em algum momento se arrepende? Não. Não, porque hoje eu sinto que por meio das alunas e por meio das mentoradas, eu continuo pensando como decoradora, eu continuo criando, eu continuo ajudando, eu continuo realizando decorações. Não sou eu mais que monto, mas cada decoradora que entra numa mentoria comigo para desistir, com corda no pescoço, com dívida, sai daquilo e continua decorando, eu me sinto dentro do mercado da mesma forma. Boa. E me fala, você fala muito sobre arquetípico, como é que é? Arquétipos. Arquétipos. Os arquétipos, eles são... é uma ferramenta, porque assim, quando a pessoa vai estudar posicionamento de marca, o posicionamento de marca, ele precisa que a pessoa tenha conhecimento da marca. Certo. E a marca é quem? A pessoa. Uhum. A pessoa é mais importante do que o produto e o serviço. E no mundo real, as pessoas elas têm uma dificuldade de entender quem elas são. Certo. Porque é natural da sociedade. A gente foi moldado a sermos algo para agradar alguém ou para caber dentro de uma realidade da sociedade. Então, quando a gente vai estudar marca, então a gente tem que saber em que você é bom, como é a sua personalidade, porque é a sua personalidade que conecta. A gente não fala de público-alvo, a gente pode... Cada pessoa tem uma pessoa que se conecta com ela, isso é público-alvo. Então, eu não vou... uma decoradora, você, a gente não vai agradar todo mundo. Mas tem pessoas em específicos que vão gostar de você pela sua personalidade. Então, o que é a sua personalidade? Sua personalidade é um conjunto de características suas. E as pessoas têm muita dificuldade, desde muito tempo. Então, é por isso que Jung criou uma teoria que se chama a Teoria dos Arquétipos, que são 12 modelos de personalidades universais. Pode se misturar, que eu lembro que eu sou 2. 3, né? Eu uso uma triangulação. Isso. Porque a gente faz, assim, a maneira como eu me coloco no mundo, a maneira como eu sou por dentro e a maneira como eu penso. São essas aí, eu tive que responder um questionáriozinho, né? Uhum. Que alguém tem que falar de você também, não tem? Sim, porque a gente tem... É difícil a gente falar da gente, então eu perguntar assim para uma decoradora ou para qualquer pessoa, eu falo assim, você é bom em quê? O que você gosta de fazer? Quem é você? Sabe falar o que você não é bom, né? Isso, a gente tem uma autocrítica muito severa. Quando a gente vai estudar personalidade e o cliente e as pessoas vão comprar o que é o nosso melhor, a gente precisa saber falar o nosso melhor. Então, dentro dessa teoria tem os 12 arquétipos, que são os modelos, e a gente estuda. Então, tem um método, um formulário, tem formulário, tem auto-observação, tem observação de terceiros, como o mundo me enxerga, como eu me coloco. Qual é o seu arquétipo? Os 3 meus arquétipos é amante, bobo da corte e sábio. Eu vi que depois disso você mudou muito. Por exemplo, você mudou o seu jeito de vestir. Uhum. É que você se encontra. Na verdade, você não muda, você se encontra. Pronto.
Então, eu lembro, você agora é muito mais sexy, é por causa desse lado amante? É porque acontece o seguinte, quando a gente vai estudar personalidade, uma das coisas que eu faço é o seguinte, para a gente saber quem é, dentro da teoria arquetípica e dentro dos processos de marca, eu tenho que saber quem eu sou, mas como que eu vou lembrar quem eu sou? Então eu vou até os meus 7 anos de idade, que é o que eu falo que é a fase limpinha do ser humano, sem influência de escola, igreja, pais, sociedade. E aí você olha para você, quem era você? O que você gostava de fazer? Quem era a Dani? E nisso, assim, a Dani eu sempre fui assim. Gosto de, né? Eu era uma criança que gostava de andar de calcinha, pelada. Estar à mostra, para mim, é muito confortável. E nessa retomada, quando você se conecta com você, quem você é e assume a sua personalidade, isso traz segurança para a sua vida. Então, não é que eu mudei, eu só me resgatei. Então, o arquétipo, né, o estudo da personalidade, você se reencontra. Resgata mesmo, é um resgate. Então, não é que eu mudei, eu só aceitei quem eu era sem precisar me esconder. Então, antes eu me escondia muito, eu colocava o meu trabalho na frente, era como mais importante, e na verdade eu sou mais importante, que eu falo, a gente é a fonte. Então você se reconecta e isso faz com que as pessoas percebam com muita clareza quem é você. Então, hoje a pessoa olha para a Dani, já sabe o que vem pela frente. Mas não é um personagem, é a Dani. Então aí, esse é o arquétipo de imagem, porque é o arquétipo que eu gosto. Então, se eu abrir meu armário, ele é assim. Tudo que eu escolho é assim, mas eu me permiti, porque antes eu não me permitia, eu me escondia. Mas você acha que, como foi isso? Por que se esconder? Foi pela fase do casamento? Tudo influencia. Tudo influencia uma empreendedora. Porque foi depois que você se separou, não foi? Não, antes eu já tinha feito isso, eu acho que da Book Festas pra frente. Certo. Eu lembro que teve até uma festa sua no Rio, um Louca, lembra? Eu não lembro de que ano foi, porque eu sou péssima. Teve 2 anos no Rio de Janeiro. Eu já tava, eu fui assim, com uma roupa mais preta, transparente, à mostra, já tava naquele jeito, e as pessoas não me reconheceram. Eu tomei um choque, falei, nossa, nem sabia que você tava aqui. Aí você falou, agora eu vou ser assim. Agora eu falei, é isso, que assim, eu tava escondida. A maioria das mulheres se escondem, por vários motivos. Ô Dani, o que eu vejo assim, por exemplo, você é uma pessoa muito fofa, muito... A tua personalidade, por exemplo, assim, é muito tranquila, calma, mas no Instagram você veio com tudo agora. Pá! É porque, assim, eu sou uma pessoa fofa, mas eu sou muito séria. Eu sou muito séria. Mas séria como? Porque eu te acho super divertida. Não, eu sou séria de trabalho, né? Assim, eu acho que assim, eu vim com uma capinha do corporativo para levar para as mulheres do mercado. Porque o que eu fui aprendendo com as mentorias e fui aprendendo com os treinamentos. E é o que elas falam muito para mim. Uma das coisas que faz muita diferença no meu acompanhamento é que elas falam, eu gosto que você pega no pé, que você dá bronca. Porque a falta de disciplina e consistência no universo do empreender feminino, porque está fazendo várias coisas, é uma necessidade. Então, assim, quando as pessoas falam assim, eu gosto que você fala, que você é direta, que você é objetiva, que você dá bronca mesmo, que você chama atenção, é porque isso faz falta pro mercado. Mas não é um personagem, não. Eu sou brava daquele jeito também. Porque... Quando eu tô falando sério, porque assim, eu fico realmente brava quando eu vejo uma decoradora não ganhando dinheiro. Fico. Porque tem gente que trabalha por caridade. Por amor, né, ali. Não, aí eu acho que tá completamente errado. Que é uma das coisas que eu sou muito contra, que é o romantizar. Uma das coisas que é... Se você abre uma empresa para quê? Para gerar... renda, né? Para você ter... É uma decisão. E poder realizar seus sonhos, não só realizar o sonho das pessoas. É o que eu falo, não adianta você falar que você vende sonhos se você nem entende de realizar os seus. Aí é uma incoerência. Mas você sentiu isso depois que você veio com essa força no Instagram, que algumas pessoas se assustaram? Se assustaram e é um choque mesmo, porque... Mas é isso que você quis causar choque? Eu preciso que, assim, outra coisa, quando a gente está exposta no Instagram, a gente está exposta a muito hate.
Entendeu? Eu sei. E aí você tem que ter pelo menos eu vejo isso, né? Assim, para mim é como também aqui a galera não vai fazer o que quer. Porque sabe que se bater, bater vai levar. Ah, porque quando as pessoas comentam, você vai lá e rebate. A maioria eu rebato. Tu rebate. Ai, eu vejo às vezes assim, a primeira vez eu convivi, que eu confesso que eu fiz, meu Deus, eu fiquei assustada. Eu fiz, essa não é a Dani que eu conheço. E depois você vai entendendo, e tem coisa que se concorda, tem coisa que se discorda, cada um né, tem sua visão. Mas eu falei, meu Deus do céu, porque é difícil você ver uma pessoa vindo com tudo assim, e você bota a cara pra jogo e fala o que você pensa. Eu trato de um assunto muito delicado que ninguém fala, que é dinheiro. É. Então, o nosso mercado, ele não fala de dinheiro. Ele tem é um problema de mentalidade do nosso mercado. Gosta de, isso que eu falo, gosta de romantizar, gosta de falar que é lindo, que é gostoso, ai, que eu adoro. E no fundo, eu sei que toda decoradora, toda mulher que está ali, acabou de fazer a montagem, ela está, assim, em êxtase pela criação e completamente frustrada porque trabalhou de graça. A maioria. Então, é um assunto que eu, quando escolhi esse assunto, eu sabia que eu ia ter que ter uma postura mais séria e segurar a rédea mais forte, porque eu sabia que eu ia tomar pancada. Porque não é um assunto fácil. E também ser decoradora também não é fácil, né? Porque eu falo que é o antes, o durante e o depois, né? Você tem que pensar, ter reuniões... Pré-festa, festa e pós-festa. E pós-festa, e montagem. Você acha que você pode ter saído também das festas por isso? Por estar cansada? Então, eu já estava num lugar... Então, assim, todo mundo acha que uma transição é fácil e, na verdade, não é. Não é. Porque, assim, quando você está dentro de uma coisa que já está rodando, né? E outra coisa, ainda nesse período eu criei uma agência de marketing, então eu tenho 2 negócios. Uhum. Então, quando você está com o negócio funcionando certo e já estava confortável, aquela altura do campeonato, eu já tinha fornecedores, eu não trabalhava com equipe, era bem confortável. Só que quando você muda de negócio, é como se você começasse do zero. Então, você deixa de ganhar dinheiro para tentar se colocar numa nova jornada, é arriscado. Então, assim, toda mudança, ela tem um risco. Mas aí, por exemplo, você saiu da decoração, foi saindo aos poucos? Fui saindo aos poucos. Ou... Não, fui saindo aos poucos. Pra você ter ideia, acho que até em 2022 eu tinha contrato para entregar, por causa da pandemia que também... Só que eu parei de postar. Então, eu continuei atendendo, mas eu parei de postar. Sente falta? Não, porque hoje, tipo assim, eu vejo tantos os projetos, eu acompanho todas as... Você tá lá no ritmo da montagem, daquela loucura ou não? Você não. fala, ai, que alívio. Não sinto falta, não. Não. Não, porque eu acostumei. Então, eu peguei... Eu acostumei com o corporativo da coisa. E eu já estava num processo dentro da minha empresa que eu gostava mais de vender a festa do que entregar a festa. Sério? Então eu gostava do convencimento. Então você gosta de conversar ali com a cliente? Eu gosto de vender, eu gosto de estar sentada ali no computador vendendo, criando as coisas para vender, as campanhas, trazendo de... Então eu já via que eu estava muito mais voltada para as estratégias de venda e posicionamento do que para a decoração em si. Então foi uma... Foi. Eu lembro que eu fiz uma live para, minhas clientes... Eu recebi muito, assim, tipo, mensagem falando, não vai, continua. Porque muitas decoradoras também se inspiravam no meu trabalho. Uhum. E muitas clientes queriam, né, que eu continuasse fazendo. Eu falei, gente, eu preciso tomar uma decisão e a decisão que eu tomei foi essa, porque eu quero falar de outras coisas, eu quero ir para esse lugar de ajudar. Qual foi a primeira decoração que você fez? Ah, a primeira? Nossa, nem lembro. Foi em 2000. Assim, meus filhos são grandes, né? Então eu não tinha filhos pequenos, assim. A minha filha mais velha não gostava de festa. Então, não gostava? Não gostava de decoração. Ela fazia festa. Eles têm quantos anos? Hoje a Lívia tem 23 e o Eduardo vai fazer 18. Meu Deus, tu já tem uma filha de 23 anos. Uma mulher. Que trabalha comigo na agência. Trabalha? Desde os 18. E ele quer trabalhar com isso? Não, o Eduardo é exatas, né? O Eduardo é... Exatos, a Lívia trabalha hoje, a Lívia faz psicologia, hoje ela é head de processos e pessoas na minha agência.
E antigamente você trabalhava com o que antes de se tornar decoradora? Eu trabalhava numa empresa de data center. É tipo uma CLT, era CLT? CLT, corporativo. Eu entrei como assistente de operações e saí como coordenadora de operações. E saiu para se tornar decoradora? Não, eu saí porque eu não queria mais trabalhar e ficar longe no CLT e também ficar longe dos meus filhos. Mas, como eu falei, meus filhos eram grandes, meus filhos não eram tão pequenos, mas eu não queria viver dentro do corporativo mais. Porque eu não concordava e eu ficava pensando, eu quero ter a minha empresa, que se for para trabalhar, é o que eu falo, ou você trabalha para o sonho de alguém ou você trabalha para o seu próprio sonho. Eu falei, então eu vou trabalhar para o meu próprio sonho. Voltando para o assunto, para a parte do Instagram, do marketing, você vai lá, às vezes é bom, né? O hater também dá uma ajudinha, não dá não, para engajamento? Dá, é que assim, na verdade, eu falo de assuntos complexos, né? É. Então, as pessoas pegam e interpretam da forma delas. E eles dão engajamento? Dão, porque assim, vira uma fofocaiada. Porque eu só vejo um post cheio de setinha. Falei, aí quando você viu, rolou o zururu na aldeia por causa desse post. Falei, gente, eu não tô falando uma coisa que é do outro mundo. Eu trago muito esse ambiente corporativo para as decoradoras trabalharem nas próprias empresas. Então, a visão é diferente. O que eu escuto muita gente falando, às vezes assim, não no seu caso, mas de outros decoradores, falando assim, poxa, se era tão bom ser decorador, por que parou? Entendeu? Você deve também já ter escutado. Sim, já escutei. Por que parou? E como quer ensinar alguém se não decora mais? É porque eu não ensino a decorar. Porque a sua parte é só de empreendedorismo. É só empresa. Empresa, posicionamento de marca e vendas. Ou seja, se eu sair hoje do mercado de eventos, eu continuo sendo mentora de posicionamento de marca posicionamento de marca e vendas. Tem alguma cliente que não é da parte de festas? Na minha agência? Tenho. Tem? Tenho bastante. Confeitaria também? Não, assim, dentro da mentoria eu tenho algumas de balão e alguns fornecedores. Só que eu também faço acompanhamento e mentoria para pessoas fora do mercado. Isso me dá muita inteligência de modelo de negócios. Então, sempre eu estou envolvida com vários modelos de negócios. E o método da mentoria é esse mesmo, é precificação, modelo de negócio, posicionamento e comunicação. E eu vejo que suas alunas, elas são muito fiéis a você, né? Porque a transformação é grande. Porque são mais de 4,800 milhões que já rodou, não é isso? De vendas entre suas alunas. Eu tenho uma aluna e mentorada que fizeram em 3 meses, é o que eu falo, o que eu demorei 3 anos para fazer, eu consigo fazer vocês fazerem em 3 meses. Porque é muito simples. Parece que não, e quando eu falo isso, o pessoal não gosta. Mas é verdade, porque assim, a decoração é um negócio que enche o olho do cliente. É que a decoradora não se vê nesse lugar. E daí que você acha que o pega e monte atrapalha o mercado? Não, ele não atrapalha. Na verdade, ele não atrapalha. O que atrapalha é a indecisão do modelo de negócio que a decoradora ou a empreendedora quer seguir. O que atrapalha é, por exemplo, você querer trabalhar num pega e monte e você monta. Entendi. Porque o pega e monte é ali. É ali, entendeu? Não tem problema. Então você não é contra o pega e monte? Não, eu sou contra as pessoas fazerem bagunça com modelos de negócios diferentes, colocar todo mundo na mesma bacia e achar que é tudo igual. Não é igual. Como que um posicionamento da marca de uma decoradora é diferente de um modelo de negócio de um pega e monte. O pega e monte é quantidade, preço, variedade. Você concorda que para você criar, mesmo que você cria um projeto de um kit de pega e monte, se ele é básico, médio ou até avançado, é diferente do processo criativo de uma festa, por exemplo, eu não gosto nem de citar nomes, eu vou citar o modelo de negócio em si, como uma festa de que você vai fazer toda a ambientação do lugar. É muito diferente, então não dá para colocar na mesma bandeja e falar o mercado de vendas é igual, não é. Então tem que entender os modelos de negócio, o posicionamento de cada uma e a percepção de clientes diferentes para cada coisa. Se uma aluna do Pega e Monte te procurasse, você faria mentoria para ela? Se ela quisesse deixar o Pega e Monte porque ela achou que é melhor, porque a primeira coisa que eu falo assim, eu sou mentora de decoradoras, então ela já tem que ser decoradora. Tem que montar, não é... Não vou ensinar ela a decorar. Ela tem que saber decorar. Então, Pega e Monte pode ser um modelo também. Pode servir como um modelo, a sua mentoria.
Porque ela não vai decorar, ela vai aprender a ganhar dinheiro. Pode, só que ela vai... É que hoje eu só faço para decoradora. Mas se eu quisesse fazer assim, modelo, posicionamento de marca, vendas para Pegmont, também. Só que o que eu acho? Eu acho que quem está dentro, quem hoje já ensina e mentora a galera do Pegmont, tem mais condições de fazer todos esses posicionamentos de marca e vendas, por causa que também está dentro daquele modelo de negócio. Porque o meu modelo de negócio veio a partir da minha experiência de criação, autoralidade, autenticidade. Então, eu sei fazer aquilo que eu vivi. Eu não vivi o Pegmont. Eu entendo o modelo do Pegmont, mas se eu quiser eu faço. Mas é que eu prefiro a linguagem com as decoradoras. Por quê? Que foi o que você viveu. Que foi o que eu vivi. É o que me levou para as feiras, é o que me levou para fazer palestra, é o que me levou para esse mundo, foi o meu posicionamento mesmo. E é diferente, por exemplo, a decoradora, quando eu falo que é uma decoradora, é diferente porque ela pensa numa experiência de ponta a ponta, ela pensa na criação do projeto, ela estuda tendências e coisas e tal, mistura tudo junto para criar algo novo. Então, é um outro processo e é um outro tipo de valorização e é um outro tipo de cliente. Porque a cliente do Pegmont é mais simples, a cliente do Pegmont, querendo ou não. É mais simples. Ou aquela mãe que já fez festa grande e quer fazer só um bolinho em casa, né? Sim. E assim, o mesmo cliente, isso é fato, o mesmo cliente, ele pode ser cliente de vários modelos de negócio de festa ao longo da vida. Isso. E é por isso que é importante, cada modelo de negócio está muito bem preparado para o cliente saber escolher. Porque a maioria das decoradoras reclama, a pessoa veio pedir para mim uma decoração, mas ela quer algo muito simplesinho agora, ela não quer, porque o ano passado ela já fez algo grande. Não fica fácil. Se você se coloca no lugar de consumidor, você abre o Instagram, por falta de posicionamento dos modelos de negócio, você não sabe o que é o quê. Tem muita gente que eu entro no Instagram e eu olho assim e falo, meu Deus do céu. O que essa pessoa faz, afinal? Justamente, o que essa pessoa faz? Ela faz balão, ela faz locação, ela faz festa personalizada, ela faz festa exclusiva, ela faz festa... Ou só palestra, ou só... Você mistura tudo e você fica meio perdida, né? Sim. Até eu fico imaginando o cliente tentando ali encontrar... Porque a única coisa que precisa para o cliente comprar direito e comprar melhor é clareza. Isso é verdade. Gostei disso. Entendeu? Clareza. Clareza. E a pessoa tem que ter clareza do que ela é. Por isso que, assim, às vezes as pessoas acham que eu sou muito ríspida, que eu falo, gente, se você é Pegmont, coloca Pegmont e não monta. Porque se você fazer um Pegmont e monta, você confunde o mercado. Agora, você quer criar um modelo novo? Modelo novo, que seria o Peg e eu monto? Peg e eu monto. Dá pra fazer também. Mas tem que Cobra ter mais. Cobra mais, faz outra coisa. Dá pra fazer, é muito... Mas é isso que eu falo, clareza. Cara, adorei isso. Peg e eu monto. Então, pode fazer. Ele é diferente, ele é cobrado diferente. Tem que cobrar mais caro. Tem que fazer uma outra estrutura. Vai ter que ter clareza. O único problema é que todo mundo resolveu colocar as coisas na mesma bacia e não dá. Por exemplo, um vídeo muito polêmico, que pra mim polêmico não tinha nada, que é o do... que eu falo que decoradora, né, não usa uniforme. Nossa, isso aí foi... Até eu vi essas polêmicas. Eu acho que até eu participei da polêmica. Acho que até fui lá no Zururu. Até eu participei dessa polêmica. Por quê? Mas por que decoradora não pode usar uniforme? Pode, ela pode fazer o que ela quiser. Eu não recomendo, é outra coisa. Porque você acha que ela vai estar sendo confundida com... Isso já aconteceu comigo, quando eu era decoradora. Então, Você já chegou a usar uniforme? Já fiz várias burradas, né? Então, eu já senti na pele. A coisa assim de... Quando a gente vai para um restaurante e acontece qualquer tipo de problema, você vai procurar o garçom ou vai procurar o gerente? O gerente. Como você identifica o gerente? Ele tá com outra roupa. Tá com uma outra roupa. Então, se você tem uma equipe e você tá igual à sua equipe, o seu cliente não tem condições visuais de identificar quem é o quê. Eu entendo isso, mas, por exemplo, eu entendo que na reunião com o cliente eu vou super arrumada. Mas na montagem eu não vou ver o cliente muitas vezes. Mas então, aí que tá. Porque uma decoradora que entrega decorações exclusivas e decorações maiores, ela tá lá para receber o cliente. Ela não vai embora. Aí não dá tempo dela dar aquela arrumadinha, né? Dá. Eu falo, leva um negocinho. Porque se arruma, monta de tênisinho. Agora, assim. se a gente tá falando de outro modelo de negócio, de outra decoradora que
que trabalha, entrega e sai, ela pode estar invisível. Mas eu estou falando com aquele tipo de decoradora que vai receber o cliente, porque ela entrega a experiência completa, ela recebe o cliente. Tipo uma Cris Reis, de Salvador. Ela chega lá, ela recebe o cliente, ninguém pode entrar, ela vai lá... Porque nesse tipo de posicionamento, o cliente não está comprando só a decoração, ele está comprando a decoradora. Então, ele espera que a decoradora o receba. E não dá para estar de uniforme. Nesse modelo, nesse lugar, entendeu? Entendi. Mas agora eu entendi o seu posicionamento. Na hora da montagem ali, você pode estar... Mesmo na hora da montagem, eu falo, não esteja de uniforme. Mas pode estar com um tênisinho bonitinho. Não é pra montar. Ninguém vai montar de salto, ninguém faz isso. Só a única pessoa que eu conheço que monta de salto é a Daniela Scarpato. Ela montava de salto. Chiquérrima. Chiquérrima. Mas, não, eu tô falando estar diferente. Não é estar super produzida. Quando você falava isso, eu pensava, meu Deus, eu tenho que estar assim, do jeito que eu tô aqui. Não. Mas também não é pra andar que nem uma, né? Porque o cliente precisa respeitar, ele tá comprando a sua imagem. Se você tiver, sei lá, de rasteirinha, de legging, de qualquer jeito, ele vai falar, o que eu contratei? Porque essas festas que são maiores, esse tipo de decoradora que eu trabalho, tem o desejo da imagem da decoradora. Ele vê ela no Instagram fazendo coisas lindas, coisas bonitas. Aí chega lá, ela tá que nem um chuchu derretido. Chuchu derretido. Tem gente que nem penteia o cabelo já vai, né? Então, é essa clareza que eu quero dar. Esse tipo de cliente, que é o cliente que vocês querem, que é isso que é minha promessa. Vocês não querem atender um cliente que paga bem, que não reclama, que compra uma experiência completa? Esse tipo de cliente, esse tipo de nicho do mercado precisa da marca pessoal da decoradora para ele comprar. Imagina se Andréa Guimarães vai aparecer para a festa do Roberto Justo de qualquer jeito. Ela não vai entregar? Ela vai entregar de uniforme? Não, nunca vi. Então, aí é isso que eu falo. Então, existem vários modelos de negócio, existem vários públicos e vários nichos, e as pessoas estão olhando 2 ou 3, colocando na mesma bacia. Aí isso que dá esse zururu todo. Gostei. Gostou, né? E agora nosso quadro Empreendedorismo Sem Filtro, com ela, nossa CEO do Grupo Luxe, Shirley. Estamos aqui com a Dani. Prazer, Dani. Shirley. Gente, como sempre, eu tenho uma perguntinha, depois Shirley também tem uma perguntinha, Pode tá? mandar. Então vamos lá. O que diferencia um profissional de um amador? Mentalidade. Se eu pegar o exemplo do que a gente falou antes de uniforme e não uniforme, um profissional, ela sabe que ela precisa diferenciar como trata o time e como trata os colaboradores, porque tem uma frase que eu não gosto, que fala assim, aqui a gente é uma família. Não, aqui a gente é um time. Família, a gente tem amor, afeto, outros tipos de compromisso e vínculo. Com o time, é resultado e pagamento. Não dá para romantizar isso. Então, entender isso é saber diferenciar a sua mentalidade. Então, o profissional, ele leva as coisas sem misturar. Porque se misturar... Concorda? Sim. Eu acredito muito que ser profissional é liderar com muito profissionalismo. É que parece uma frieza. Mas não é. Então, assim, saber diferenciar uma pessoa que está ali prestando um trabalho e uma família, igual ela está falando. Não necessariamente não ter alguém de uma família, porque acontece, né? Mas você saber que ali dentro da empresa todo mundo é profissional e tem que ser tratado como profissional. Não tem que ter regalias porque faz parte da sua família lá fora. Isso. Tipo, CNPJ, CNPJ, Sim, CPF, como CPF. você vai cobrar um erro se você está tratando as pessoas como família? Uma coisa é eu cobrar meu filho em casa de um erro. Uma coisa é eu cobrar uma pessoa do time fez errado. E aí, se tem muito, não separa isso. A gente não consegue entregar excelência, entregar todos os quesitos e princípios que são da esfera profissional. Eu não posso chegar para o meu cliente e falar, sabe o que acontece? Meu filho tropeçou ali no fio e ele trabalha comigo, mas não tem sentido isso. O cliente não quer saber. Você tem que entregar o que você vendeu, qualidade. E tanto porque também, se você for nessa parte da família, aí vai falar assim na hora, eu não tenho dinheiro. Ele não vai querer saber se é família ou não é família. Vai falar, eu quero meu dinheiro agora, né? Eu quero que você cumpra o que você
prometeu. Aí ele vai se ver como, né? E também eu entendo o quê? Quando um profissional entra, ele já tem um escopo de trabalho que ele precisa prestar para a empresa. E ele tem que seguir aquilo. Não interessa o nome, interessa que tem aquele trabalho para fazer. E se a Maria, ou a Joana, ou o Joaquim, ou o Fernando, é aquele trabalho, precisa ser feito. E eu vou cobrar, acho que o profissional ele cobra. O amador, ele vai ficar relevando, mas aí não isso dá. impede o crescimento da própria empresa. O que vai prejudicar a empresa, você não vai entregar excelência e, como ela disse, não adianta você falar para o cliente, olha, sinto muito, sabe? Sabe o que aconteceu? E não é só família, é você passar a mão na cabeça de qualquer um. Seja um fornecedor, um amigo, uma família, seja quem for. Eu acho que dentro da empresa tem que ser profissional. Eu dou um exemplo meu. Eu trabalho com meu marido. Dentro da empresa, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que tem que ser feito. Se eu tiver que falar não para ele, eu vou falar não. E eu sei falar muito bem o não. E a gente cresce mais falando não. Não é falando sim. Imagina. Eu vou cobrar muito mais de alguém que seja uma família... Tem dupla responsabilidade. Do que de um outro profissional. Por quê? Porque ele está ali, ele tem que dar exemplo. Que eu sempre falo, dê exemplo. Tem horário para chegar, tem tudo. E tem que cumprir. Então, assim, eu consigo separar bem. E quando eu saio da empresa também, eu falo empresa, agora é lazer. Então, a gente passa a régua ali. Não vou falar que não surge um assunto ou outro. Pode surgir, mas nada que eu leve para casa. Eu trabalho com a Lívia também, com a minha filha. E a hora de dar bronca Sim. é a mãe, não, é a dona. E é o que eu falo muito para as pessoas também. Muitas vezes a gente vai chamar a atenção, né, de um colaborador, a pessoa leva para o pessoal. Eu não estou falando com você como pessoa, eu estou falando com um profissional que tinha que me entregar algo e não me entregou. Então vamos saber separar também as coisas. E é difícil lidar com isso, né? Porque às vezes você chama a atenção, a pessoa fica com aquela cara emburrada, 2 dias seguidos, né? A questão é, quando eu falo a mentalidade do profissional do amador, é que assim, quando eu estou chamando a atenção de um colaborador, eu estou querendo o melhor para a empresa, para mim e para ele, só que nem ele está vendo. Então, mas eu estou vendo, porque quem tem posição de liderança está vendo o horizonte. Então, ela pode ficar chateada naquele momento e ela pode fazer cara de pirulito para mim, mas eu sei que eu estou fazendo aquilo, aquela orientação, aquela cobrança é inclusive melhor para ela, ela nem está sabendo. Então, eu me tranquilizo, falo, não, ela pode ficar com a cara dela de pirulito? Pode. Mas o que eu estou fazendo é melhor, inclusive, para ela. Então, ter essa mentalidade, ter essa consciência faz você tomar as suas ações com menos emoção e com mais razão. Que é isso que define a mentalidade, é racional. Por isso que as pessoas falam, é polêmico, é frio. Não, gente, é um outro ambiente, é um outro tratamento, é um outro comportamento. E também ter aquele discernimento, que eu falo muito. Eu estou aqui, eu chamo a atenção, estou numa reunião, saio dali, morreu o assunto. Aquela conversa acabou. Dali para frente, eu, como colaborador, absorvo o que me compete, mudo no que eu tenho que mudar e entrego o meu melhor. Pronto, isso é crescimento. Quem consegue encarar de frente a situação, cresce. Se a gente não fizer nada como líderes, a pessoa vai continuar errando. Como ela vai deixar de errar se ela não sabe o que está errando? E como a gente falar para o colaborador que não quer mais ele, assim? Fez uma... Como demitir? Você demite fácil, assim, tchau. Olha, muito obrigada pela jornada que a gente fez até aqui. Daqui pra frente, eu acho que o que você está querendo e o que eu estou querendo não são as mesmas coisas. A partir daqui, a gente não tem mais nenhum compromisso. Sempre agradecer, né? Porque em algum momento foi bom para os dois lados, mas sim, chegou um momento que já não está mais bom para os dois lados, porque existe 2 lados, né? Então, é o momento de parar, desejo sorte, prosperidade. E entender muito que as pessoas não estão acorrentadas a gente, e nem a gente a elas, e nem elas a gente. Eu faço isso hoje com facilidade, mas eu não fazia antes. Eu tive que passar por toda essa mudança de mentalidade e comportamento para fazer isso com naturalidade hoje. Não é uma coisa que brotou do nada. A gente tem que ir atrás de entender, falar assim, ó,
Eu não posso ficar 3 noites da minha vida, ai meu Deus, vou ter que mandar a pessoa embora, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Não, gente, é simples. Então a racionalidade traz pra gente um aspecto de frieza que não é frieza. É só resolver as coisas que são simples. É simples, não funciona mais. Então a minha pós é RH. Às vezes eu tinha que mandar embora alguém. Cara, eu ficava sem dormir. Só pensando, eu vou ter que mandar essa pessoa embora. Mas olha que interessante. Quando você assim, eu já tive, né, eu já passei por isso de dispensar várias pessoas que passaram, né, desde várias épocas. É porque a gente tem no pano de fundo, na nossa mente, a gente tem assim, fala assim, eu estou prejudicando a pessoa. É esse o sentimento, e eu vou prejudicar, eu estou fazendo mal. Quando na verdade não. Você está, naquele momento, aquela dor que ela vai passar vai amadurecer ela para um próximo passo. E dali, como aconteceram vários momentos assim que a gente já dispensou outras pessoas, aquela pessoa despertou para uma outra área, para um outro momento e hoje está bem melhor. Cresce, né? Então a gente acha que está prejudicando e na verdade a gente só está libertando sabe quando você vai soltando as pecinhas assim? Então eu vejo assim, tá bom, foi bom até aqui e eu não tenho que olhar como eu estou prejudicando a pessoa. Nunca. Você manda embora o colaborador ou manda alguém mandar? Hoje a Lívia manda. Eu tenho um setor também de RH que faz admissão, demissão. Eu faço entrevista só a nível final, gerencial, diretoria. Mas os então demais... é bom que vocês não vêem a pessoa indo embora chorando. Não, mas já vi. Não, mas eu acho que é crescimento, é que nem ela está falando, não é? Depende de como você encara, né? Na hora a pessoa pode até ficar assim, mas conheço, como ela está falando, inúmeras pessoas que cresceram muito. Depois que saiu, tem empresas, abriram negócios e eu fico feliz, porque de alguma forma a gente contribuiu para esse crescimento. Então, olhar para a situação não como uma pessoa que prejudica. Eu mesma passei por isso, porque quando eu trabalhava num data center, que eu falei antes, assim, na verdade, eu que pedi demissão, porque eu não queria mais. Mas seria como um ir embora, né? Ou alguém mandou, ou eu fui, mas aquilo foi um movimento tão importante na minha vida que depois, toda vez que eu vou contratar ou demitir alguém, eu sempre penso, é uma porta nova que está abrindo e vão ser outras que virão depois. Sei. Outra dúvida assim, que eu tenho em relação, outro assunto, outra polêmica. Você disse, por exemplo, que quando é peg-monte, tem que ser peg-monte, quando for decoração cenográfica, tem que ser decoração cenográfica, mas no caso da Shirley, ela tem uma mega estrutura, né, que tem tanto peg-monte, tem tanto cenográfica, personalizada, para a mãe montar. E nesse caso? Ela tem 3 modelos de negócio gerando em cima da mesma estrutura. Super possível. Por quê? Tem estrutura. Então no caso é não ter a estrutura. Sim, a maioria das pessoas começam com uma empresa. Você começou com um primeiro. Sim. Fez funcionar um primeiro. Aí foi agregando o segundo, terceiro, quarto, quinto. Que virou. Entendeu? Então esse é o segredo. Porque eu falo, tem muita decoradora aí que vocês podem até me bater se quiser, mas vamos lá. Tem muita decoradora que ela vai ao longo da vida comprando muito acervo. Certo? Aí chega num ponto que ela fala assim, agora eu tenho muito acervo, ele tá parado, vou monetizar, vou abrir uma locadora. E não é fácil assim. Não é porque você tem o item que você tem a empresa. Porque que nem o caso da Shirley, eu acredito que o que faz ela rodar 3 modelos de negócio junto, atender 3 públicos de cliente ou mais diferentes, é estrutura e a mentalidade que ela criou de negócio. Ela olha para aquilo como um negócio. Então, ela sabe a diferença dos 3. Ela não tenta empurrar a festa cenográfica para a mãe que quer o peg-monte. Isso não acontece, né? De jeito nenhum. E é um cliente diferente do outro. O perfil do cliente. Então, depois a gente entra com as ofertas. Porque o que a decoradora erra, porque entra uma pessoa no perfil dela, não entende o que ela faz pela falta de clareza, que a gente já falou aqui antes, e a mãe entra lá pedindo uma festa. Ela não sabe nem que festa ela quer. Aí ela fica querendo catequizar cliente. O que é catequizar cliente? Não funciona. O cliente do peg-monte vai querer comprar peg-monte. O cliente da festa cenográfica quer comprar cenográfica. Agora, se eu quiser vender cenográfica para o peg-monte e peg-monte para cenográfica, eu estou querendo convencer ele do meu produto. E eu não estou olhando para o desejo do cliente. Por que as pessoas olham para o negócio da Shirley e falam, dá certo? Porque ela construiu uma estrutura, ela entendeu os 3 modelos de negócio e ela roda os 3 negócios. E é ela que faz funcionar, porque ela entendeu. Agora, não é porque a pessoa tem
um acervo dentro de casa que vai dar certo fazer uma locadora. Não é porque ela tem um kit que vai dar certo ela fazer peg-monte. Porque ela tem que ter mentalidade, tem que ter estrutura. Eu fiz um vídeo esses dias, eu falei assim, gente, não vai pra vida, né, da empresária, do empreendedorismo, achando que você não precisa de nada. Você precisa de, pelo menos, recurso financeiro, o mínimo, visão de negócio e conhecimento do modelo de negócio que você quer implementar. Então, tem que ir com recurso, né? Que tempo, dinheiro e conhecimento são recursos. Não vai achando assim, vai de... vai dar certo. Vai surfar, né? Vai dar certo. Sonhadora, né? Tudo é lindo. É ruim, porque é aí que eu fico brava. Quando tem pessoas que alimentam esse tipo de sentimento, aí eu não gosto, porque essa mulher vai sofrer, ela vai passar muito tempo tentando, ela vai questionar o próprio talento, ela vai questionar a própria inteligência. Eu vou falar, você está questionando as coisas erradas, é que você começou errado, é só isso. É só voltar e começar certo. E são negócios diferentes, como você mesma falou, né? Então, eu fui ontem numa uma das lojas da Shirley, de locação, a Chile. Era tantas mães montando ali. E eu fiquei, meu Deus do céu, muitas mães. Você não via decoradora, porque é uma loja já que atende mais mãe, né? O público é de mamães, que vão, fazem as montagens. Até ali, as pessoas que atendem é diferente. Sim. É essa a sacada. É a sacada, o público diferente. É um eu perguntei público pra ela. diferente, eu tenho que fazer um modelo para aquele público. E aí, Isso. lugares diferentes. Lugares físicos. diferentes, lojas diferentes. Como eu te falei, você já foi na Parte to Go, já foi na Chile, foi na Chile ontem. Até a proposta de acervo é diferente. É diferente, É bem tudo diferente. diferente. Então você fica lá, você fica assim, cada hora que eu vou numa loja da Shirley, eu fico assim. É que a pessoa leiga entra e fala assim, nossa, mãe compra, mãe funciona. Não é o público que faz funcionar, é o modelo de negócio. Mas aí, nesse modelo de negócio, já é da mãe, não é o peg-monte. Não. É a mãe É que diferente, quer, é diferente. outra proposta. A proposta dela é nutrir o sentimento da mamãe festeira. Sim. Justamente, que vai, eu quero fazer, quero que dá né? o meu nome e a decoração do meu filho. Ok, Isso. é um público. E você vê lá que tem os muranos, peças muito Sim. sofisticadas ali, né? E eu acho que tô achando assim, tá mudando um pouquinho, porque tanto as lojas Pegmonte, que é a MH, tudo, e as de locação, hoje elas querem cenografia. Eu faço um upgrade, então o Pegmonte, a caixa, o kit, mas ela quer, eu quero, isso aqui custa X, mas eu queria uma princesa para dar aquele tchan. E a gente tem. Então, todas as lojas podem fazer a locação lá no CD. Lá no CD da Parte O CD é único a nível Brasil. E as lojas são pontuais. Específica para cada público. Específica para o público. Isso é muito Aí funciona. legal, não? Você fala muito sobre posicionamento, né? Qual a importância, você vai falar que é tudo, do né? posicionamento para o decorador? Total. Não é só... É que a gente está falando para um público de decorador. Shirley é decoradora? Não. Mas precisa de posicionamento? Claro. Eu preciso de posicionamento sendo mentora. Você precisa de posicionamento sendo? Então, posicionamento é para a vida. Tá certo. Não é só para o negócio. Com certeza. Então, quando a decoradora se pergunta, decoradora precisa de posicionamento? Eu falo, se você é um ser humano que tem uma empresa, você precisa de posicionamento. É que você, decoradora, se vê como algo diferente de uma empresa. E não é. É uma empresa, né? Então, é a visão delas sobre elas, né? O que é uma decoradora? É uma profissional. É uma profissional, precisa de posicionamento. Flávio Augusto precisa de posicionamento. E eu não? Por quê? E até você falar sobre a foto, né? As fotos que as pessoas têm que tirar, tem que passar a imagem bonita, né? Belo vende. O belo vende. O belo vende. Beleza sempre vendeu e sempre vai vender. As pessoas julgam por aparência. Ai, Dani, mas o mundo é cruel. É. É engraçado. Dança a dança do mundo que dói menos. Que eu tenho a minha designer, né? Aí, Aceita que dói menos, né? Não fui eu que inventei isso, entendeu? Do ser humano julgar pela beleza. Eu só sou o mensageiro, eu não sou o criador da coisa. Então, aí eu tenho minha designer. A minha designer fala assim, Renata, a pessoa vai dar palestra. Fala, como essa pessoa vai dar uma palestra desse jeito? Olha como ela tá. Ai, eu sempre lembro, né? Olha, eu vou mandar pra Dani. Manda, as pessoas me mandam. Tudo que mexe assim, nossa, é verdade. Eu falei, é verdade.
antropologicamente é verdade. O ser humano, ele se desenvolveu e está vivo até hoje por causa da visão e do julgamento da beleza. Então, tem uma maçã podre e tem uma maçã vermelhinha. Ele, ali, pensa no ser humano lá atrás, lá nas caverninhas. Sem informação e sem nada. A visão manteve a gente vivo até hoje. Então, são coisas ligadas ao nosso cérebro de uma forma automática. Ele não ia pegar a que estava feia, porque a feia significava ruim. Então, a gente se desenvolveu como ser humano assim. Então, não fui eu que inventei esse mecanismo, mas é assim que o mundo gira. E se ele gira assim, para que eu vou ficar tentando reinventar a roda? A roda está ali. Não fui eu que inventei. É assim que funciona. Aceita que dói menos. Gostei. Eu também vejo muitas pessoas postergando a vida, né? Por causa da política, por causa do Brasil, porque o momento é assim, é assado. O mercado está saturado. Então, assim, onde muitos veem problemas, eu vejo prosperidade, oportunidades. Né? E a vida segue. Eu não fico esperando o que vai acontecer amanhã para mim abrir um negócio hoje. Então, eu não fico esperando. Eu ouço muito, nossa, mas você vai abrir mais um negócio? E se o Brasil quebrar? E se? Eu não vou ficar esperando isso, eu acredito. Pode ser que está até abrindo mais um negócio porque está acontecendo isso. Porque às vezes a pessoa está querendo vender, está passando por algum momento. Sabe o que eu falo também? Eu falo o seguinte, a Casa da Moeda, ela imprime X notas, cédulas de dinheiro para rodar no Brasil sempre a mesma quantidade. Então, a gente tem uma mesma quantidade rodando. Então, esse dinheiro ele não evaporou. Ele não vai embora, é a mesma quantidade. Ele está aqui dentro, ele é a mesma quantidade. Ele troca de mão. O dinheiro troca de mão. E quando você começa a entender o movimento do dinheiro, que ele troca de mão, então aí você tem que ficar olhando que a visão de negócio é para onde está indo. Sim. Entendeu? Aí você vai vendo vários negócios, várias coisas. Vem pra minha mão. Você vai seguindo ele ali. Mas não vai vir se você não fizer um movimento. Pois é. Ficar ali sentado esperando o que vai acontecer amanhã, o que o governo vai falar, isso não existe. Existe você arregaçar as mangas mesmo e trabalhar. Trabalhar, fazer seu modelo, criar novos empregos e fazer a roda girar, né? Não pode ficar ali estagnado. Sozinho não vai acontecer, não. Verdade, gostei disso. Shirley tem uma perguntinha, né, Shirley? Sim. Manda. Ela fala, manda que eu... Dani, para você, como fidelizar um cliente de alto ticket em períodos de baixa demanda? Quando você tem uma empresa com clientes de alto ticket, por exemplo, que pagam festas de 50, 70, que são as que eu prefiro ensinar a vender, a gente percebe o seguinte... eles são clientes que as demandas, a sazonalidade, a demanda, assim, quando tem... são clientes que viajam muito, são clientes que investem em outro tipo de coisas. Então, o que eu mais recomendo é um pós-venda muito eficiente, sempre. Porque se você está trabalhando com um público e for só se preocupar na baixa demanda para tomar uma ação, você está sendo irresponsável com o seu cliente, com o seu negócio. Principalmente de alto ticket. Você tem que manter ele perto de você justamente porque você sabe que ele investe em outras coisas. Então, o pós-venda, que é o relacionamento do cliente depois da entrega, é o que sustenta as ações de baixa demanda. Então, um cliente com bom relacionamento de alto ticket não sofre na baixa demanda. Então, eu não recomendo ações pontuais e emergenciais para clientes de alto ticket. E de baixo ticket? De baixo ticket, quando você tem um cliente de baixo ticket que vai para clientes que consomem com frequência. Essa é também a diferença desse tipo de cliente. Ele precisa de estímulos. E aí você pode agir por demanda da sua empresa. Então, você pode criar ofertas, você pode criar promoções, você pode criar... sabe quando você cria, por exemplo, um cartãozinho de fidelidade? Então, mas você vai estimular ele pela quantidade. Promoção não acostuma mal? Se você souber fazer bem uma promoção, não. Você não pode fazer toda hora. E você tem que oferecer um tipo de promoção, você tem que pensar na promoção. Promoção não é dar desconto, em primeiro lugar, né? Sim. Promoção não é dar desconto. Promoção é oferecer um benefício que o cliente não estava tendo necessariamente. Por exemplo, eu faço uma parceria com alguém que faz balão
e eu vou falar, olha, eu estou querendo oferecer aqui um negócio diferente para o meu cliente, queria fazer uma promoção, uma oferta, né? Uma promoção é uma oferta. Vamos fazer um combinado? Você e eu fazemos uma coisa juntos e a gente vê um preço especial, mas não necessariamente com desconto, porque às vezes ficaria muito mais caro. Então, você pensa em coisas combinadas. E eu trabalho também muito com a inovação, né? Então, vou dar o exemplo do buffet. Então, janeiro e julho é baixa temporada pra gente, porque não tem festa. Mas a gente trabalha com o clube férias. Então, você tem que inovar com alguma outra proposta. Sugerir outros... Para que continue uma o faturamento. Férias, né? Isso, a gente tem. Continua movimentando o buffet e, ao mesmo tempo, com propostas inovadoras, porque o igual, né, todo mundo tem. Você tem que fazer acontecer diferente. Então, eu trabalho muito com inovações, tudo. Inclusive, estou acabando de lançar. Vantagens de ser um cliente do Grupo Luche. E essa semana também a gente vai lançar para os profissionais da área o Clube Vantagens Luche, porque a gente vai incentivar que seja um parceiro nosso. Então, benefício para os dois lados. Isso é tipo no restaurante, no salão? Por enquanto eu estou fazendo lojas buffets. E agora eu já vou entrar também com a parte do restaurante, assim que eu reinaugurar lá o restaurante e vim com as propostas novas. Assim, eu gosto. É sempre novidades aqui. Eu gosto. É o que eu sempre falo, não ficar parado. Tem que movimentar. É uma dica assim, que eu dou para todo mundo. Não adianta você abrir um negócio e vira anos, e tá na mesma. Tem um restaurante que eu vou em Campinas há 20 anos. Eu gosto da comida, mas ele nunca trocou a decoração. 20 anos. Puxa, já passou tá da hora. igual, assim. É muito tempo, entendeu? É um conservadorismo que mata o empreendedorismo. Isso é fatal. É inovar. Para qualquer negócio. O público quer isso, né? Inovação. Seja no cardápio, seja numa festa nova, um tema novo, seja um brinquedo novo, um acervo novo, algo que desperte o interesse da pessoa, que senão... Gostei. E agora, gente, vamos para o nosso quadro Desenhando como um Artista. Como é o Desenhando como Artista, tá? A gente tá com a cliente aqui, certo? E ela vai pedir um tema de uma festa e a gente vai ter que desenhar, certo? No tempo que ela decide. E depois a gente vai apresentar e ela vai escolher o trabalho que ela mais gostou. Então tá bom. Que eu espero que seja o meu. Eu acho que assim, corre o risco disso aqui tá meio marmelada, né? Não sei. Mas vamos brincar. Vamos ver. Então vamos lá, Shirley, qual é o tema? E hoje a festa vai ser para minha mãe. Certo. No tema prata, uma festa com muito glamour, muita iluminação, com muita tecnologia. Certo. Quantos anos ela tá fazendo? 80 anos. 80 anos. E ela é uma senhora bem vaidosa. Então vamos lá? Bora lá? Valendo. Ele tão gostando de começar a dar aqui uns temas difíceis. Eu já sei o que é, gente. É porque eu acho que eu tenho mais facilidade para tema infantil. Mas agora eu vou... Peguei. Valendo. E quanto tempo a gente tem? 1 minuto. Valendo. Já queria minha caneta, Eu quero azul. Vamos lá. Tá em alta também os painéis de LED, né? Você falou isso, eu vou colocar agora. Acabei de... Fica soprando. Nós temos painéis de LED, plataformas, túnel. Bem completo o nosso CD. Faltam 10 segundos. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha, pela primeira vez, A gente foi no tempo, alguém né? terminou antes. Eu terminei. A Dani terminou antes. E é porque eu não sou mais decoradora, entendeu? Meu Deus do céu. Vamos lá. Balões. Aqui, balões sempre. Ela já escuta o barulho, ela fala, tá fazendo balão? Aqui, ó, os balões que tem que ter. Essa pista aqui já é uma pista quando você vai entrar, o piso já é de LED. Então, enquanto você vai entrando, vai cantando a música dos anos 80 para cada pessoa que vai entrar, certo? Aqui vai ser a entrada. Aqui a gente tem os painéis de LED, que foi locado na Party to Go, né, no Grupo Luxe. E aqui um painel, né? Aqui vai estar um desenho, uma arte bem bonita. E aqui vai estar passando, tipo, parte da vida dela, os 80 anos. Então, fotografias, imagens, né? Todo mundo ir acompanhando os 80 anos dela. E aqui a gente fez uma mesa que vai ser 80, com um tampão. E a gente vai ter um bolo bem lindo, com flores também. E aqui arcos desconstruídos de balões com flores também. Então vai ser LED, flores e balão. Ok. Eu tenho que mostrar, né? Então, esse aqui é o meu projeto. Esse daqui. Mostra aí pra mim, me fala. Bom, vou explicar. Eu pensei em fazer um macro telão aqui. Aqui os painéis de LED, né? Como você tem lá. Diferente do da Renata, o que eu acredito que a sua mãe vai ficar super apaixonada. Nesses telões, em vez de a gente estar passando coisas do passado, a gente vai criar filmes de como vai ser a vida dela daqui pra frente depois dos 80 anos. E aí a gente quer desejar muita luz, muito prata, muito brilho. Então a gente vai instalar 4 lustres pendentes, daqueles em espiral, para trazer um glamour, para tirar esse ar tecnológico, porque ao mesmo tempo que a gente está querendo colocar tecnologia, a gente tem que trazer o glamour, então isso vai quebrar o impacto do ultra tecnológico. Vamos fazer 2 composições de mesa. Aqui no desenho não parece, mas a minha ideia era que ele fizesse um semi-8 e um outro semi-8. E aqui no meio fica... Mas aí vai ficar 88. Não, um semi-8 com outro 8, vira um 8 só. Ah, tá bom. Entendi. E aqui do... Mas você tá criticando o meu? Deixa eu vender aqui em paz, é concorrente chata. Sabe aquela concorrente que chega assim, o que você tá comprando da outra? Deixa eu fazer meu pitch. E aí aqui no centro, a gente vai fazer uma mobília que na hora que ela cantar o parabéns, o bolo sobe. E tu vai locar onde isso? Na loja dela mesmo. Ah. E se ela não tiver, ela vai fazer, porque ela vai gostar e ela vai vender mais. Com certeza. É assim. E aí, Shirley? Hoje, infelizmente, Deus! eu gostei muito do projeto, porque eu gostei dos lustres e a minha mãe adora lustre. Ela gosta de tudo muito imponente, sabe? Gostei da ideia de não projetar o passado, e sim o futuro, para que ela possa ter uma perspectiva de olhar como vai ser o futuro dela. Eu já tenho até na minha cabeça. Agora eu já fiz, agora Assim, quando você fizer, você põe a minha assinatura lá, Dani Sim. Troiano, tá? É autoral meu, tá registrado aqui. Já, eu comecei até a pensar coisas que ela gosta e que a gente fala muito para ela que precisa incluir na vida dela, enfim. Porque a minha mãe, ela teve um problema. Inclusive, finaliza na hora do parabéns o feliz aniversário do 81 anos. Sim, e ela tá se reestruturando, sabe? Então ela tá saindo, fazendo fisioterapia, enfim. Aí a gente já colocaria ali para ela visualizar ela andando, voltando à vida como ela sempre gostou de viver. Viu? Então aqui ficou provado que eu sei vender festa, decoração sem ser decoradora. E ainda vendia decoração. Não, você é decoradora. Entendeu? Não, mas é que as pessoas falam, não, eu só não trabalho mais como, é isso. O que eu pensei? Mas fica agora, fica no core da gente. Qual que é o pensamento? Quer que eu explique por que eu ganhei do seu na concorrência? Então, eu já sabia que quando a decoradora vai fazer, ela sempre vai pensar assim, eu quero uma coisa afetiva, então eu vou fazer no painel de LED. Eu já sabia que você ia fazer o passado. E quando eu falei que ela ia ver o futuro, porque é uma pessoa de idade.
Uma pessoa de idade, ela precisa... Então, isso ia conquistar meu cliente, para eu dar perspectiva de vida saudável e longeva para a mãe dela. Então, aqui eu ganhei. No lustre eu também ganhei, porque ela falou, ela é muito glamurosa, ela é muito aqui. Então, eu tinha que colocar um elemento de luxo. Acertei? Isso. E o que fez a diferença aqui? Ela tá mostrando o novo. Você tá mostrando O mais do mesmo. o igual. Quer fazer minha mentoria? Vou fazer tua mentoria, Dani. Vem. Né? Mais uma vez a gente mostra que o cliente... Precisa eu ser sou uma lido. cliente hoje, mas outra pessoa estaria sentada aqui. Ela quer o novo. Algo que ela não... Se eu ver esse Não projetinho viu, não rodando viveu. na internet, eu vou buscar. Tá? Royalties. Obrigada, Shirley, adorei. Obrigada, hoje foi legal? muito legal. Foi muito legal. Uma troca de experiência, Gostei também. né, gostoso. Ô Shirley, e as alunas dela é tudo para vender para alto padrão, né? Isso, então é Então uma... você já fala da Para to Go. Então agora eu vou falar uma coisa mais importante e vou usar a Para to Go como exemplo. Pode falar. Quando eu falo, né, que todo mundo fala do Pegmont. Quando eu falo que eu sou contra o Pegmont, é porque eu realmente prefiro, recomendo que as pessoas tenham qualidade de vida, vendam projetos como esse. É muito mais fácil você trabalhar com um cliente que entende da experiência. Então é mais fácil. Só que para isso você precisa de fornecedor. Para você ter esse tipo de cliente, você precisa de fornecedor e você precisa de empresas que... Eu ainda falei no vídeo, tá gravado, eu falei assim, eu tenho certeza que ela vai comprar a ideia do projeto e o que ela não tiver de mobília aqui, ela vai mandar fazer para ela poder revender isso depois. Então, quando eu falo assim, ó, eu acho que as empresas do mercado deviam olhar com um pouquinho mais de carinho para o meu trabalho. Porque eu formo boas profissionais. Com poder aquisitivo. Tu falou isso ontem, né? Que, meu nome tá num grupo rodando, elas deviam ficar felizes que eu... O que acontece? Eu formo uma profissional excelente para ela. Ela já vai sem dar trabalho, sem ficar, o que você acha? Faz isso. Será? Não, ela vai pronta e ela vai com poder aquisitivo, porque ela aprendeu a vender. Então, ela pode chegar a falar para a Shirley, não é melhor você negociar com uma decoradora que ela vem com um potencial grande? Então, eu falo, os fornecedores e o mercado de eventos têm que olhar para o meu trabalho com muito mais carinho. Mas, por exemplo, do grupo que tu falou, é uma decoradora, para ela vai estar criando concorrentes. Mas quando a gente cria concorrente de nível alto, é outro jogo. Não é uma guerra de preço, não é um sanguinho ali. É que as pessoas não entendem, gente, que tem ramo, tem tudo para todo mundo. Outra coisa, quando a gente está fazendo... Sabe, desculpa, eu cortei. Quando eu estou falando de uma decoradora que vende uma festa de 70, 80, 100 mil, quantos eventos você acha que ela precisa ter no mês? Depende de se ela não gastar tanto nesse evento, né? Mas ela tem que ter margem de 30% pelo menos, e essa é a minha regrinha. Mas se ela tem margem de 30% numa festa de 100 mil, é 30 mil, limpo. E a gente pensando, fazendo a precificação correta, não contando só o custo do projeto, contando outras coisas. 2 festinhas dessa no mês. 2 festas. Então não sobra cliente para todo mundo? Sobra. As pessoas não entendem isso, porque é mais escasso, é melhor, mas a própria decoradora, quando ela está nesse nível, ela já não está com a agenda lotada, ela não está sofrendo, ela não está trabalhando todo final de semana. É outro padrão. No começo eu sofri muito com esse negócio de a tua empresa é cheia de regra, é engessada. Não. Se não tiver regra, como que eu vou estruturar? Eu, quando comprei as lojas, não sabia nem o que eu tinha de contrato para honrar, sabe? Porque era cliente chegando lá, não, mas eu tenho esse voucher, mas... Tava sem controle, sem planilha, sem bagunça, nada. Ainda. Gente, o papo tá tão bom que eu dei tchau e continuei aqui. E vocês participaram, né? Mas agora é um tchau de verdade. Um beijo, Shirley. Um beijo, meninas. E agora o nosso quadro mais polêmico, hein, gente? Com medo. Balão cheio e balão murcho. Tá pronta? Não. Tô brincando, eu tô sempre. Você tá sempre pronta? Sempre. Então, vamos te explicar como é que é, tá? Aqui tem algumas bolinhas, certo? E nela você vai virar 4. Vai aqui mostrar pra mim, vai ver também e devolver, tá?
dentro dessas 4, um tem que ser balão cheio e um balão murcho. E se for todo cheio, você vai ter que inventar alguma coisa da pessoa que seja murcho. Tá bom, vamos lá. Vai ter que pensar em alguma coisa. E eu vou virar um, porque eu certo? Sim, tem que ter a sua... Tá? Então vamos lá. Qual você escolhe? Então tá. Deixa eu ver. Peraí, esse daqui eu não sei se dá pra gente falar, dá? É murcho, muito murcho. Jura? Ah, é. Demais. Ai, você não tem pena das pessoas? Mas por que eu deveria ter pena? Tá bom, Por quê? depois você fala disso. Tá bom, vai, outro. Vai, outro. Esse. Esse é cheio, né? Bem cheio. Bem cheio. Esse eu Tá. gosto. Esse eu gosto muito. Vou nesse rosinho aqui. Tá também. bom. Ai, eu fiquei de costas. Ah, Cheio. cheio, tá. Até esse eu concordo contigo. Ganhei um ponto. Ai, não! Tinha que ser, né? Não. Murcho. Ai, gente, vamos lá. Vamos começar pelo bom. Vamos alternando, né? Um bom Tá. equilíbrio na vida. Vai. Vou começar pelo bom. Tá, Vou começar por esse bom aqui. tá. Gosto bastante. Fala dele um pouquinho. Autonomia financeira. Autonomia financeira, para mim, é uma coisa muito importante. Porque ela não é ligada à independência financeira. Porque a gente só faz muito mais dinheiro, a gente tem mais recurso quando a gente tem parceiros, tem pessoas. E a pessoa achar que ela vai fazer muito dinheiro sozinha, para trás de uma independência dos outros, afasta ela do dinheiro. Mas se ela consegue entender que ela precisa criar fluxos de autonomia, é melhor. Entendeu? Entendi. Autonomia é melhor, que a autonomia dá liberdade. Independência vai deixar a pessoa só querendo fugir de algo. Poxa, Filosófico. foi uma aula agora. Filosófico. Vamos pra outro. Vou pra esse primeiro. Vou deixar esse por último, tá? Ai, meu Deus, eu não sei qual é pior. Uniforme. Murcho. Por quê? Então, o que acontece? Não é para a decoradora trabalhar de salto, mas ela também não é para ela ir lá de qualquer jeito. Ela tem que se posicionar como a dona da empresa na vestimenta. Não é para ir de salto, é bem arrumada. Não significa salto. Uma boa camisa, uma boa apresentação. Por quê? O cliente compra a decoradora. E ele precisa saber que ela tem um time, ela precisa estar diferente do time, porque ela é líder do time. Então, se você olha... E se ela colocar uma blusa branca e os outros... uma camiseta de malha branca e os outros uma camisa de malha preta? Não, o time tem que estar identificado com a marca da empresa. Certo. E ela não pode estar com a diferente da cor? Ela tem que se destacar, ela tem que se colocar como dona. Porque se o cliente tiver algum problema para resolver, olha que já passou uma situação que eu vou contar para vocês. Uma decoradora minha, mentorada... Como é que ela se chama? Rosângela. Não. Deu o nome da... Amora, como é que é? Você chama ela? Aurora. Sim. Aurora. Uma aurora. É uma aurora minha. Aurora. É. Uma aurora. O que aconteceu, então? Uma aurora minha passou por uma situação que é muito... Agora ninguém sabe, Rosângela. Rosângela, é de você que estou falando, estou dando seu exemplo. Tudo bem? Exemplos reais. Aí, o que aconteceu? Ela tem uma equipe. Quem estava montando, quem lidera a equipe é ela e o marido. Certo. E aí, no caso, ela e o marido têm que se posicionar como dono mesmo. Só que o marido estava andando como a galera da montagem. E aí, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Um rapazinho da montagem encontrou um boné no chão. E ele foi lá e pegou o boné. A hora que o pai desceu para o condomínio para ver, ele viu que o rapaz estava com o boné, que era dele. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Com quem ele foi tirar a satisfação? Não tem ninguém identificado ali, né? Com ele mesmo. Quem é o responsável, né? Foi tirar a satisfação com o menino. Você acha que esse menino, que teve essa atitude, tem condições de argumentar e representar uma empresa? Não. Então, mas se a pessoa está identificada, ela procura a pessoa certa. Então, aí você corre o risco de perder o nome da sua empresa por não se posicionar como dono. Então, não é que eu não tenho... Não é que
a gente... não é uma questão de fazer muita diferença pelo sentimentalismo, sempre vou pela razão. Em toda a empresa tem dress code diferente para categorias diferentes. Qualquer organização é assim. Básico, simples. Ai, meu Deus, vou até virar esse aqui. Agora eu escolho um. Tá. E eu vou escolher esse aqui mesmo. Por quê? Primeiro você fala, depois você mostra. Tá. O que acontece? A galera acha que eu tenho implicância só por ter uma implicância, sem uma justificativa. Não é. Quando a gente está falando de modelos de negócio, cada modelo de negócio segue uma regrinha. Quando um modelo de negócio expande sem seguir regrinhas, ele cresce desenfreado, desregulado e atrapalha a clareza que o cliente já não tem do nosso próprio mercado. Então, o que pega comigo aqui é a falta de clareza. Então, as pessoas não entendem, que eu não recomendo, mas eu também prefiro, porque dentro do meu método eu tenho essa facilidade de pegar decoradoras autênticas e levá-las até o cliente de luxo. Então, eu recomendo para esse tipo de decoradora com esse perfil, que gosta de fazer produções grandes, que gosta de fazer produções autênticas, que gosta de... e tem habilidades, criação, fazer projeto, as habilidades de uma decoradora profissional, eu não recomendo esse modelo de negócio. Eu recomendo realmente as festas exclusivas. Pode mostrar. Pegue um monte, gente. O pessoal vai estar... Você não tem medo de sair na rua e pegar uma pessoa e um pegue monte? Não, porque quando eu estou defendendo um modelo de negócio, não necessariamente eu estou atacando esse modelo de negócio. O que eu estou atacando é a falta de clareza e implementação nesse modelo de negócio. É pegue e monte, porque monta é a mãe. Senão seria pegue e eu monto. Se quiser fazer, pode fazer, mas cobra mais caro, né? Não, mas você vai inventar um novo modelo, tudo bem, mas tem que ter estrutura. Então, eu realmente recomendo, né? Eu gosto mais de trabalhar com as festas que as minhas auroras vendem. Elas vendem muito mais do que eu, elas vendem festas muito mais caras do que eu já vendi na minha vida. Muito mais. Por causa de método. É isso aí, bota aqui. Gente, vocês podem ficar com raiva. Eu não vou nem ler os comentários que estão aqui no vídeo. Eu vou passar reto. Não. Mas quem pegou a visão, pegou. Isso que importa. E agora o nosso quadro De Frente com a Louca. Vai ser assim, Dani. Eu te pergunto papum, tá? Tá, combinadíssimo. Então, vamos lá. Uma cor. Branco. Uma roupa. Decote. Uma música. Golden. Qual é essa? É Golden, tem do Hairstyles, tem da Canons. É um Golden. estilo? Não, é uma música. Você quer um estilo? Indie. Filme dublado ou legendado? Legendado. Verão ou inverno? Verão. Doce ou salgado? Acho que salgado. Salgado? Não, porque eu não Um sou... lugar. Nossa, eu gosto de tantos lugares. Pode ser o mundo? Pode. Pode ser o oceano? Pode. Então tá. Um livro. Eu gosto muito do Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill. Um personagem. Superman. Só porque ele é bonitão? Óbvio. Um tema que você não faria. Galinha pintadinha. Não faria? Odeio. É mesmo se fosse com as cores... Brega. Uma coisa brega em festa, que se usa em festas. Nossa, tem tantos. Vamos lá, pra mim, né? Meu gosto, por exemplo, eu não gosto de... Eu não gosto de muito balão. Não? Não. É do menos, balão. Eu acho que o balão, ele chama a atenção por balão e ele acaba escondendo as coisas que estão mais delicadas ali no meio. Mais alguma brega pra sempre? Não acho brega, eu só não gosto. Não Agora, gosto. brega mesmo, o que eu acho é kit de 3 cilindros e... kit de painel e 3 cilindros, eu acho bem brega. Você acha brega? Eu acho. Não faria para meus filhos. Um sonho. Eu vou fazer igual Miss Universo. Meu sonho é que toda decoradora ganhe dinheiro, de verdade. Quando ela experimenta isso, a vida dela muda em vários sentidos. Fazendo uma mentoria comigo, né? Obviamente, comigo. Seja uma aurora.
É meu sonho. O que tem na sua tela de proteção do celular? Uma imagem que representa algo que eu nunca posso esquecer. Então mostra aí pra gente. O que será? Fiquei até curiosa. Ai, ela mesmo! Que chique! Sabe por quê? Eu nunca posso esquecer quem eu sou. Essa foto aí, ó. Toma! Uma pessoa. Como eu sou mãe de 2 filhos, Falar um e não falar o não outro. posso eleger pessoas importantes, mas eu de novo vou voltar pra mim, sabe por quê? Porque as pessoas tendem a achar que a gente é muito egocêntrica, muito... E na verdade, assim, se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar de quem eu amo. Um dia desses eu tava, já mudando assunto, eu tava assim, tão louca. Eu falei, eu vou ser igual a Anitta, eu vou dar um prêmio pra mim mesmo, porque se não for por mim, nada anda aqui. Então, assim, eu acho que, assim, óbvio, a gente agradece todos os dias pela vida e saúde que a gente tem, pela inteligência e por tudo que foi dado como presente, mas é pra gente servir os outros. A gente só consegue servir quem ama quando a gente cuida da gente direitinho. Religião? Eu gosto de várias, mas então eu prefiro dizer que eu sou cristã. Certo. Política, gosta de se envolver ou não? Gosto. É daquelas que briga no grupo? Não. Gosto de me envolver intelectualmente, discutindo, debatendo. Eu acho importante a gente saber o que está acontecendo no mundo. Você tá gostando do que tá acontecendo no mundo? Nem pouco. Só era isso que eu precisava saber. Uma frase? Vá além. Sempre. Se a gente pode muito mais do que a gente imagina. Valem. 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 Eu entendi valem. Não, vá além. Vá além. Eu tava pensando, valem, será que é de que língua? Né? Tô falando outras línguas, né? O mercado de festas por Dani Troiano. Mercado de luxo. Eu acho que quando todo mundo entender que festa não é nenhum tipo de caridade ou necessidade humana, mas sim um serviço de luxo, muita coisa muda. Porque não é necessidade, é supérfluo. E tudo que é supérfluo, por mais incrível que pareça, é mais caro. Água é barato, uma champanhe já é mais caro. Olha, eu tenho aqui uma lembrancinha do programa pra já usar na mala aqui, ó. Vai com a sua bagagemzinha de mão, já enfia aqui, ó. Ai, que maravilha! Linda da Nani Criações de Fortaleza. Quem fez arte? Foi a Nani Criações de Fortaleza. Olha. Ela é ótima. E eu estou aqui, no Talk da... Louca! Amei ter você aqui comigo. Eu amei participar. Você sempre doce, sincera. No último. Sincera até demais. Honesta. É verdade. Obrigada, viu? Amei. Eu que agradeço, muito obrigada, foi uma delícia. Pra mim durava assim uma semana, eu ficava aqui de boa. A gente ia bater... ia ficar... Aí a gente gravava e vendia, né? E me fala aí, teus projetos. Mentorias, para você que é uma decoradora e se identificou com algumas coisas que eu falo. Para você que não se identificou, não é para você. Mas para você que se identificou, mentoria, 3 meses comigo, no mínimo, para você mudar de vida. Só vem. Só vem. Só vem. Será bem servida. Um beijo, gente, e espero vocês amanhã na Dica da Louca.